Então, Mateus capítulo 4, no versículo 18, diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, ou seja, Jesus disse a Simão e André: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, ou seja, Jesus de igual modo também chamou a Tiago e a João. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Essa é uma mensagem que tem tudo a ver, né? É uma prévia, pode-se dizer assim, daquilo que nós vamos ter aí no nosso congresso, como eu já mencionei, cujo tema é Homens que Andam com Deus. E quando o pastor Miguel me fez esse convite, eu fui levado a essa palavra porque tem tudo a ver. O momento a qual Jesus chama os seus discípulos para que eles pudessem então andar com Jesus. Mas espera aí, o tema é Homens Andam com Deus. Mas a gente também precisa entender que Jesus é a figura de Deus representado pelo seu Filho. É o próprio Deus encarnado. Então, se eu ando com Jesus, eu estou andando com Deus. Se eu ando com Deus, eu ando com Jesus. Se eu ando com um deles, eu ando com o Espírito Santo. E aqui é o momento do qual Jesus ele chama, né? Pedro, chama André, chama Tiago e chama João. Só que ao ler esse texto, eu fui direcionado de imediato para esse texto, e esse texto se revelou para mim com alguns detalhes muito especiais. É incrível como, por mais simples que o texto possa parecer, mas existe sempre algo que Deus quer nos mostrar. E lendo, analisando, eu falei, é um texto que fala assim sobre chamada, mas é um texto tão simples. E nós, às vezes, como ministros da palavra, a gente se preocupa com a qualidade daquilo que a gente vai trazer. A gente não quer trazer qualquer palavra, a gente não quer trazer qualquer saudação, a gente não quer trazer qualquer reflexão, a gente quer trazer algo que realmente possa somar e fazer a diferença na vida dos ouvintes. Até que Jesus revelou a palavra, né, de uma maneira muito sucinta, muito especial. Veja aqui, tanto no versículo 20 quanto no versículo 22, existem dois verbos que se repetem, que é deixando e seguiram. Ou seja, no 22, tanto Pedro quanto André deixaram as redes e seguiram Jesus. No versículo 22, a gente vê o resumo de Tiago e João deixando de tratar as redes com seu pai Zebedeu e, de igual modo, também seguiram a Jesus. E isso já traz para a gente a verdadeira essência do Evangelho. Qual é a essência do Evangelho? É deixar para poder seguir Jesus. Nós não temos como seguir Jesus com uma bagagem que nós estamos trazendo do mundo a todo momento, a todo instante. E quando eu falo de deixar, não é apenas a nível do pecado, mas é a nível de todos os outros sentimentos que muitas das vezes nós trazemos com a gente. Ira, raiva, mágoas, traumas, algumas questões nossas mal resolvidas. Jesus ele chama os seus discípulos e a palavra é bem clara, eles deixam para depois seguir. Só que, infelizmente, hoje em dia, nós vemos muitas pessoas querendo seguir, levando as suas bagagens, e não dá certo. Não dá certo. Nós precisamos literalmente deixar. Não é à toa que por duas vezes, na mesma ordem, o texto apresenta os discípulos deixando e seguindo. Existe uma teoria na matemática que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Mas na palavra de Deus, não. Na palavra de Deus, a ordem que nos é dada é uma ordem que precisa ser seguida. E a ordem aqui é deixar para seguir.
Nós não podemos seguir sem deixar. E isso fica muito claro de uma outra maneira em Marcos 10, 21, quando o jovem rico vai ao encontro de Jesus para saber através de Jesus como ele faria para obter a salvação. Jesus tem ali um tete-a-tete com ele, e no versículo 21 ele diz: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e me segue. Em outras palavras, era Jesus dizendo: deixe tudo que você tem e depois você me segue. Porque com tudo que você tem, você não vai ter como me seguir. Você vai ter que deixar. Então, hoje, através dessa palavra, é uma palavra bem sucinta, eu já estou até encaminhando para o final. É uma palavra que me trouxe, e eu espero que de igual modo possa trazer a todos vocês a reflexão do que nós precisamos deixar. Quando Jesus chama os seus discípulos, Jesus também desafia os seus discípulos para viver uma vida de fé, uma vida de dependência. Porque se nós analisarmos o texto, todos eles estavam trabalhando. Jesus vira e diz: vem. Todos eles estavam com as suas devidas funções. Jesus vira e diz: vem. Inclusive, quando Jesus se encontra com Mateus, lá no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9, Mateus, que também se chamava Levi, ele estava exatamente no seu posto de trabalho, quando Jesus se apresenta para ele e diz: vem. E Mateus, de igual modo, largou tudo e foi caminhar com Cristo. Então, caminhar com Cristo é um desafio para todos nós. Primeiro, porque nós precisamos deixar. E segundo, porque nós precisamos entender que é uma caminhada de dependência e de fé. De fé por quê? Porque nós estamos deixando tudo aquilo do qual nos trazia segurança, tudo aquilo do qual nos trazia conforto para viver uma vida praticamente desconhecida. Eles não sabiam o que haveria de acontecer, mas eles ouviram a voz do Mestre. Eles ouviram a voz de Jesus. Eles ouviram a voz de Deus convidando-os para andar, para se relacionarem com Cristo. E tudo isso eles fizeram de imediato mediante a fé. Fé essa que fez com que Pedro caminhasse, andasse literalmente com Jesus sobre as águas. Pedro foi o único discípulo que conseguiu caminhar sobre as águas, andar sobre as águas. Então veja que quando Jesus convida a gente para caminhar com Ele, não é apenas no natural, é também no sobrenatural. Aleluia. Então, que a gente possa ficar com essa reflexão. Jesus ele está nos chamando, mas antes de segui-lo, nós precisamos deixar. Deixar o quê? O pecado? Sim, precisamos deixar o pecado, precisamos deixar a mentira, precisamos deixar tudo aquilo que a gente já conhece sobre o pecado. Mas, às vezes, a gente fica tão parado, tão frisado em algumas questões que a gente esquece que, às vezes, Jesus quer que a gente deixe uma mágoa, Jesus quer que a gente deixe uma tristeza, Jesus quer que a gente deixe um trauma, Jesus quer que a gente deixe um receio, Jesus quer que a gente realmente se esvazie para um novo tempo, para uma nova caminhada. Não é à toa que ele disse, certa vez, que nós precisamos nascer de novo. Então, para essa nova caminhada, nós precisamos nos desconstruir para nos construirmos novamente e acompanhá-lo de acordo com o que ele tem para nós. Amém? Então, eu não sei o que cada um de vocês precisam deixar nesta noite para continuar caminhando, porque todos nós já estamos caminhando. Só que assim como o pastor Joe, eu acredito que talvez alguns de vocês estejam levando na caminhada algumas questões pessoais, alguns traumas, alguns medos. Eu hoje trago comigo. Eu tenho falado muito de mim, sabe? Eu tenho nas ministrações de um tempo para cá, eu tenho falado muito de mim porque eu acho que realmente não existe testemunho maior do que falar de nós mesmos. E eu tenho caminhado com Deus durante todo esse tempo, mas existem algumas coisas que eu preciso deixar.
E não foi à toa que Deus direcionou o pastor Miguel para me fazer o convite, para que eu me deparasse com esse texto. E como a gente sempre fala, parece que é clichê, mas antes da palavra falar com a igreja, a palavra fala com a gente. E ontem, quando eu estava estudando, era por volta de mais 11 e pouca da noite, eu me deparei com esse texto. Eu falei, poxa, Jesus, o Senhor chamou os discípulos assim como o Senhor me chamou e assim como o Senhor chamou a todos vocês. Só que muitos de nós estamos pulando a etapa do deixar. Nós estamos seguindo, mas sem deixar. E isso faz com que a gente ande numa esteira, né? Numa esteira elétrica. Toda esteira elétrica, acredito eu, enfim. Mas, não, né? Numa esteira onde você anda e não sai do lugar. Né? É uma falsa sensação de você estar caminhando com Jesus, de você estar andando com Jesus, mas você não sai do lugar. E por quê? Porque você não está deixando. E Jesus foi muito claro para mim ontem que em alguns pontos eu estou deixando de caminhar com Ele porque eu estou exatamente nessa esteira, carregando o que eu deveria ter deixado. Então hoje, as prévias aí do nosso congresso, cujo título é Homens que Andam com Deus, que nós hoje já possamos ter essa concepção. Será que realmente nós estamos andando de forma livre ou ainda estamos acorrentados ou com peso de algo do passado? E eu torno a repetir, quando a gente fala sobre deixar, a gente coloca a nossa cabeça, a nossa mente em pecado. Ok, sim, nós precisamos deixar o pecado, mas eu estou indo para uma outra esfera, para a esfera exatamente de problemas emocionais que nós estamos trazendo e que muitas das vezes se torna uma barreira de estarmos cada vez mais próximos de Cristo. Ele nos chamou, assim como chamou a todos os discípulos. Como os discípulos, nós precisamos deixar para que todos juntos possamos andar e caminhar com Cristo. Amém? Que Deus abençoe aos irmãos. Essa é a mensagem.